Silêncio. Oi. Começou. Já tá gravando? Já. Tomar um tempo não pro pessoal entrar ou não? Já pode começar. Não, pode dar já. 5 minutos já. 7 e 5. Vamos. O pessoal tá entrando aí, né? Isso. Boa noite, né? Primeiramente. E bom revê-los, né? Semana passada não tivemos nosso encontro. Espero que hoje a gente possa contribuir mais um pouquinho, né? Para que essa prova que está se aproximando aí, dia 21, vocês possam literalmente tirar uma boa nota. Boa noite aí para a Eduarda. Outra coisa, né? Eu não sei se quem mandou redação, até domingo eu corrigi. Passou. Quem mandou ontem, eu não tive como corrigir mais, né? Então, fica a dica aí quando eu passar o tema, que eu vou passar um tema hoje no final da aula. Então, procuro fazer para mandar até o domingo, que aí eu tenho como eu corrigir na segunda-feira de manhã. Mas para mandar na segunda, já para corrigir, já é inviável para mim. Eu já aproveito já o final de semana para fazer essas correções. O ideal mesmo seria, passei o tema hoje, receber até sexta. Mas, como eu sei que vocês trabalham muito, né? Tem os afazeres de vocês, a gente abre essa sessão junto. Mas os que eu devolvi, fiquei muito, muito feliz, né? Algumas notas muito, muito boas. Pessoas que estavam desesperadas, que não estavam subindo a nota, subiram a nota. E assim nós vamos caminhando. Tá bom? Hoje nós vamos trazer algumas dicas do que não fazer na redação e partir para a competência 2, para a competência 4, que é a parte ligada ao mecanismo de ligação, né? Os elementos de coesão da redação de vocês, tá bom? Então, eu parei exatamente nesse slide aqui. Eu comentei ele, mas foi aquela comentada bem rápida, bem por cima. Semana de prova é uma loucura. Valeu, Raíssa. Mas é assim mesmo. É na escola, a semana de prova de vocês? Na escola? Já estão fazendo prova? Pronto. Mas eu entendo. Entendo vocês. Sei da correria também do dia a dia de vocês. Sei que vocês não têm só o cursinho, né? Alguns sim, mas outros não. Mas eu entendo a correria de vocês. Mas eu peço a vocês que não deixem de fazer. Mesmo diante da correria, mesmo com essa correria do dia a dia, mas não deixe de praticar não, viu? Então, a prática leva à perfeição. Né? Raíssa é um aí que, graças a Deus, está tirando notas super expressivas. Né? Espero que no dia da prova, realmente, essas notas expressivas se transformem no curso almejado que você quer. E me convide para o churrasco. Se você não me convidar, velho, aí dói, viu? Não, Jefinho, tem que convidar para o churrasco. Outra coisa, quando vocês passarem, não vão fazer façam um churrasco, vocês combinam, ó, todo final de semana um churrasco de um. Não vai fazer tudo uma vez, não vou dar tempo também, não. Todo final de semana que aí dá para sustentar pelo menos um ano de churrasco, não? Mas brincadeiras à parte. Ora, Raíssa, eu que estou construindo uma casa, estou tirando tempo de onde não tem, mas é assim mesmo, é dessas horas que a gente vê o crescimento, beleza? Mas vamos aqui. Primeiro ponto, não perca tempo com o título da redação de vocês. Gente, eu sei que eu já bati nessa tecla com vocês, e vou bater novamente. Eu já falei para vocês algumas vezes que o título ele não conta nada mais na sua redação. Para que serve o título? Mas olha só, antes de eu dizer para que serve o título, eu vou dizer a minha opinião como professor de redação. Aí é meu ponto de vista. Para mim, um texto bom é um texto que tenha um título. Mas isso não significa... Isso é para mim. Isso não significa dizer que na redação do Enem, para que você tenha uma redação boa, você tem que ter um título, não. Viu? Eu falo como professor. Agora eu vou revelar para que serve o título na redação do Enem. Gente, a única função do título na redação do Enem é para contagem de linhas. Essa é a função dele. É para contar a linha. Professor, eu copiei
a proposta de redação no título vai contar como cópia? Não. O título, apesar de ser copiado, ele conta como parte de produção do aluno. Independente ou não de você ter tirado do texto motivador ou da proposta de redação, mas ele está lá, ele conta como produção do aluno. Então, ele só serve para isso, para contar linha, para contagem de linhas. Mas, como eu disse, opinião de Bento. Eu, como professor, acho interessante um texto intitulado. Eu acho interessante um texto titulado. Mas, fica a dica, não é necessário, não é obrigatório. Então, ele é, como a gente sempre usa, ele é facultativo. Ele pode vir e pode não vir. Para aquelas pessoas que escrevem pouco, às vezes salva, né? Às vezes a linha do título chega a 8 linhas, que seu texto é corrigido. Às vezes, a falta de um título barra você em 7 linhas e seu texto não é corrigido. Claro que aí você vai dizer assim, mas professor, um texto com 8 linhas não é um texto bom. Convenhamos que um texto com 8 linhas tem muitas falhas, né? Principalmente no corpo do texto, no desenvolvimento do texto. Mas tem essa ajuda para você. Então, ele não faz diferença ter ou não ter. Então, fica a dica. Eu prefiro um texto intitulado, mas isso não quer dizer que é obrigatório você ter um título no seu texto. Não estou dizendo isso. Mas, sempre que possível, gente, vocês façam o título do texto de vocês. Aqui ele dá o título A Obesidade no Brasil. Se eu não me engano, não lembro bem a data, já que eu vou usar um título, que eu use de maneira correta. Gente, ele usou esse daqui, ó. Esse daqui está aqui, ó. Onde ele se refere ao título? Ó, dentro do texto dele, ó. Gente, já que é para usar aqui, que você use de maneira criativa. Eu já dei aula aqui para vocês alguns encaminhamentos de como produzir o título, como chegar a um título. Walter botou aí, eu ia fazer o churrasco, mas esse ano faço só por experiência. Tem o próximo, Walter, tem o próximo. Henrique disse, nunca escrevi uma redação e coloquei o título. Pronto. Mas também isso não vai tirar ponto de você, viu, Henrique? Não é isso que vai lhe barrar numa quantidade de ponto X ou Y, não. Mas também, como eu disse, né, eu sempre prefiro um texto com título. Mas, como eu ia dizendo, esse daqui ele utilizou como título e utilizou aqui dentro do texto. Ó. Isso me faz pensar que ele tirou isso aqui da proposta de redação. Então, gente, se for para tirar da proposta de redação, então não adianta nem colocar. Ah, mas você disse, professor, agora há pouco que não vai contar como cópia. E não conta. Mas, gente, redação, Enem, qualquer produção de texto, ela espera de vocês o simples produtividade, a simples, digamos assim, autoridade, a simples autoria. Gente, se você não tem capacidade de fazer um título, então não adianta colar, então deixe sem. Na dúvida, se tem essa dificuldade, deixe sem. Então, o primeiro ponto é esse, não perca tempo com o título. Sempre que possível colocar, vocês coloquem. Mas, só lembrando, não vai contar ponto nem para cima nem para baixo. A única função do título, além de dar o título à sua redação, dar o nome, ele serve para contagem de linha. Beleza? Vamos adiante. Não use sim para reforçar a sua ideia. Gente, é muito comum nós vermos alguns... Por exemplo, alguém pergunta para você, você vai? Aí você diz, vou sim. Vou sim. Tá vendo? Esse vou sim, você está dando, digamos assim, você quer reforçar a ideia de ir, mas ao mesmo tempo você comete um erro. Um erro de, digamos assim, uma repetição desnecessária. Você não vai? Para que dizer que você vai sim? Olha aqui nesse exemplo. Ele diz assim, pode-se considerar, sim, a grande dependência tecnológica incidente do século XXI, como um dos principais motivos para esse fenômeno. Ó, gente, tira esse sim aqui. Pode-se considerar a grande dependência tecnológica. Muda alguma coisa? Muda alguma coisa no contexto do texto? Vai deixar de dar ênfase a essa dependência tecnológica
porque eu tirei esse sim? Não vai. Não vai fazer diferença alguma. Então, professor, mas aí se eu usar e deixar aí, o corretor ele vai perceber que esse sim, ele está reforçando uma ideia que já foi reforçada anteriormente? Vai. Ele vai perceber sim. Então, vai perceber sim. Ele irá perceber sim. Irá perceber. Eu sei que esse sim, para confirmar, para reforçar, para dar ênfase a uma ideia anterior, ele é típico da oralidade. Ele é típico da oralidade. Então, quando ele aparece dentro do seu texto, eu vou perceber que você traz marcas da oralidade para dentro do seu texto. Então, esqueça esse sim para dar essa ênfase. Tá bom? Não, então quer dizer, professor, que não, dentro do meu texto não pode existir a palavra sim em nenhum momento? Pode. Pode sim. Eu fiz a ressalva aqui na questão de perder, de você pegar o sim para confirmar uma ideia que você já confirmou anteriormente. Então, não faz sentido. É uma redundância. Beleza? Vamos adiante. Não use o tema como título, como eu falei anteriormente. Gente, se for para usar um título, que seja criativo. Não use tema como título. Não é legal. Professor, mas aí eu fui e usei. Deu uma dor de mim, eu não tinha outro título, eu usei o tema como título. Pode, vai tirar ponto, vai contar como digamos assim, como cópia? Não vai. Não vai. Mas, o que se espera do aluno quando ele dá um título ao seu texto? No mínimo, autoria. No mínimo. Pede-se do aluno autoria. Então, se você acha que copiar a proposta de redação para servir de título, então esqueça, não bote nenhum título. Então, deixe sem título, que é mais viável. Tá bom? Próximo. Não chute crase, pontuação nem vírgula. Eu não sei se Luiz Carlos já trabalhou com vocês essas pontuações, já? Me digam aí alguma coisa. Já trabalhou com vocês? A gramática nua e crua, pontuação. O que vocês me falam? Me digam aí. Já? Pronto. Dominam já isso aqui? Como poucos? Então, usar, infelizmente, pode ser marca de autoria ou não é recomendado usar. Depende, Raíssa, muito do seu argumento. Digamos aqui, infelizmente, ainda existe o problema com a educação brasileira. Pronto, quando você bota isso, quando você usa esse infelizmente, você está mostrando o seu posicionamento, a sua percepção. Então, não vejo nenhum problema em usar, tá bom? É como se você estivesse dizendo assim, quando eu digo que infelizmente existe, então eu estou mostrando para a banca que eu enxergo o problema, sei que ele existe e que ele está presente aqui. Eu não estou negando ele em nenhum momento. Entendido? Então, eu posso sim, vou até enfatizar com o sim, posso sim utilizar. Tá bom? Então, pessoal, por que eu não devo chutar a crase? Só tem 3 situações, A crase, ou ela é obrigatória, ou ela é facultativa, ou ela é inexistente. Gente, se eu não soubesse que tem crase, é melhor não usar. Eu uso entre vírgulas, mas é sempre na dúvida. É complicado, né? As vírgulas aí, mas a gente deve usar. Claro que tem que ter esse cuidado. Às vezes, a posição de uma vírgula tira toda a informação ou muda completamente o sentido do que você quer falar. Então, a gente tem que ter essa observação mais apurada. Então, gente, por que não chutar a crase? Como eu disse a vocês, ou a crase ela é obrigatória, facultativa e inexistente. Gente, são raros. Dentro da língua portuguesa, você vai dizer assim, mas não é não.
Mas se você parar para pensar, dentro da língua portuguesa, são raros os casos que se usa crase. Não é assim? Então, são raros os casos que se usam crase. Então, gente, se eu tiver dúvida, não use. Por quê? Ah, professor, então quer dizer que toda vez que eu tiver dúvida se é crase ou não, eu não use. Se você tiver dúvida se tem ou se não tem, não use. Porque se você não usar, é mais fácil, digamos assim, de você acertar. Porque tem a crase facultativa e a crase que não existe, né? Use odiernamente, Larissa. Acho que fica mais formal. Odiernamente. Aí, deixa eu ver aqui. Bento, é mais apropriado usar atualmente ou nos dias atuais? Ou eu sempre fico na dúvida. Nos dias atuais, atualmente, odiernamente, tudo isso é permitido. Eu vou contar a história do odiernamente, Raíssa. Vou contar a história do odiernamente. Geralmente, quando você pega uma redação odiernamente, não estou dizendo que é o caso de vocês, viu? Não estou dizendo que é o caso de vocês. Até porque se vocês só estudam comigo, vocês não veem isso. Mas quando você pega uma redação com odiernamente, com palavras um tanto quanto fora do contexto usual. Tá entendendo? Fora desse contexto usual. Só me lembra aquelas redações tipo modelo pronto. Só me lembra isso. Tá entendendo? Eu não estou dizendo que não é o caso de vocês, mas tem muita gente que usa o odiernamente e não sabe nem o que significa. Ah, o professor mandou botar essa palavra aqui, eu botei. Não pesquisa nem saber o que é. Mas pode ser usado também, sem nenhuma uma subjeção. Diga aí, quem ligou o microfone pode falar. Henrique colocou aqui. Antes de entrar no cursinho, eu achava que escrever uma redação era a coisa mais fácil do mundo. Mas pense num trem difícil. Larissa, eu também. Gente, não. Não é difícil. O que a gente acha difícil é porque nós falamos diferentemente do que como a gente escreve. Vocês concordam comigo que nós falamos diferente de como a gente escreve? Claro que não todas as palavras, não em todos os contextos. Mas na maioria das vezes, nós nos expressamos diferentemente de como a gente escreve. Então é isso que causa esse choque, né? Eu vou botar entre aspas aqui, um choque de realidade. A gente acha que é difícil, mas não é. O bom é aprender, né? Tive evolução gigante. Que bom, que bom. Agora, eu tenho que ver, aí eu vou puxar para o Enem, porque vocês só vão fazer uma redação e a redação é a do Enem. A gente tem que ver que um processo de correção em larga escala, como é a correção do Enem, nós temos que ter alguma coisa para nos nortear. E o que se tem para nortear são aquelas regras básicas que eu já passei para vocês, né? Que são as 5 competências, dentro de cada uma delas está presente as suas diversidades. E para que eu atinja a minha nota, eu tenho que estar ali dentro. Sabe por que eu falei isso? Porque muitas vezes você tem um texto excelente, mas aí a nota ela não é boa. Por quê? Porque esse texto excelente, ele não se encaixa no que o Enem quer. Então, às vezes, o texto é excelente, mas a sua nota não é boa. Por quê? Porque o texto não se encaixa no perfil do que o Enem quer. O Enem ele é muito bem resolvido. Ele quer um texto dissertativo argumentativo, onde você defenda um ponto de vista, organize os seus argumentos, use os conceitos das várias áreas do conhecimento e traga uma proposta de intervenção. Ele é bem claro. Fugiu dessa regra aí, provavelmente sua nota será uma nota baixa. Então, muitas vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. E não é. É como estavam dizendo aqui, como o Henrique botou aí, o bom é aprender. Com prática, vai se chegando à perfeição. Larissa disse que na hora de escrever dá um branco. Gente, mas tanto Larissa quanto Henrique e os demais também. Gente, acontece isso com os temas que eu passo para vocês. Vocês, quando senta, pronto, dá aquele branco, vou até usar aí, dá o branco mesmo, ou não? O que vocês me dizem? Acontece isso?
Me respondam aí. Botou que sim. O que está usando a conta de Ellen Soares aí. Tá o branco. Pronto. Como é o seu nome? Você tá na conta de Ellen? O nome. Larissa disse às vezes sim. Henrique disse não. Mas tem alguns que tenho que pensar bastante. É normal. Gente, a questão do branco. Sabe por que você dá o branco na hora de escrever? Primeiro, o último foi um deles. Qual foi o último tema? Eu nem lembro. É tanto tema que eu passo para tanta gente que eu nem me lembro dos temas. Valeu, Raimundo. Valeu, Raimundo. É tanto tema que eu nem lembro. Qual foi o último tema que eu passei? Ora, se eu vou me lembrar de tanto tema que eu já passei. Sim, da HIV, né? Da persistência dos estigmas associados ao HIV no Brasil. É isso aí, eu acho que é. Pronto. Pronto, um tema desse aí. Era um tema fácil de se falar. Vocês concordam comigo? Que é um tema fácil de se falar? O que eu poderia levar em consideração nesse tema? Gente, o preconceito está aí. O preconceito é a base desse tema. As pessoas com HIV, elas sofrem muito preconceito. Apesar de não ser uma doença aparente, mas quando se sabe que você tem, as pessoas lhe olham diferente. As pessoas não querem chegar perto de você, as pessoas não querem pegar na sua mão, as pessoas sentem um medo, acham que... Tem essa questão do muitas vezes, cultural. Cultural. Muitas vezes é cultural. Eu vou ser sincero com vocês. Quando eu não tinha... Quando eu era adolescente, se bem que eu ainda sou bem jovem, né? Mas quando eu era adolescente menos instruído, eu tinha medo. Se eu soubesse que alguém tinha HIV, Deus me livre, não passava nem perto. Deus me livre de sentar no canto que uma pessoa com HIV sentou. Vocês estão rindo que eu disse que eu sou adolescente ainda, né? Vocês são covardes, viu? Mas eu vou usar bem explicado. Quando eu era adolescente, não instruído, porque eu ainda sou adolescente. Mas agora já tenho uma instruçãozinha mais aguçada. Mas voltando, brincadeiras à parte, pessoal, eu tinha esse preconceito. Eu tinha esse medo de ficar perto, de sentar. Deus me livre de sentar num canto que alguém desse sentasse. Aí eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente não deve ter os cuidados. Mais uma coisinha. Quase acertava, viu, Walter? Eu fui o penúltimo grupo a ser vacinado aí. Pronto. Quase acertava. Então, não tem que se cuidar, não tem que ter esse cuidado. Temos que ter. Mas, por exemplo, negar emprego a uma pessoa com HIV, não pode. Outra coisa, não conversar, não dirigir a palavra porque a pessoa tem... Não pode. Então, são essas... Aí a gente para e pensa, gente, a doença por si só já é uma doença um tanto quanto alarmante. Porque eu acho que você receber a notícia que tem HIV, eu acho que perde-se o chão, perde-se tudo. Por quê que perde-se tudo? Porque o mito que tem é o quê? Você está com HIV, você vai morrer daquilo ali, pronto. Não tem cura. Tem medicamentos que prolongam, medicamentos que controlam, medicamentos que você vive a vida toda com essa e não morre do HIV. Mas a gente tem novamente, rapaz, não tem cura. É algo sem cura. É igual o câncer. O câncer todo... Cara, você recebeu o diagnóstico de câncer, que Deus o livre, vou até bater na madeira. Deve ser o fim do mundo, cara. Você perde o chão. Então, tem alguns temas que nós temos dificuldades. E eu vou avisar para vocês. Eu não sei, teve uma menina aí, eu não sei qual, porque eu já converso com tanta gente que eu não decoro o nome, não. De vocês, não. Mas teve uma pessoa que disse assim, professor, eu faço redações, mas eu entro nos sites de temas de redações e saio escolhendo. Eu disse, é um péssimo negócio. Por que é um péssimo negócio? Porque você vai escolher aquele assunto que você tem mais o quê? Afinidade. Aí eu jogo a pergunta para vocês. Quem disse
que vocês, na prova do Enem, vão pegar um assunto que você vai pegar um assunto que você tenha intimidade, tenha afinidade, conheçam. Por isso a importância de se produzir em diversos temas. Você pode ver que os temas que eu botei para vocês esse ano são temas de várias áreas distintas. É uma para a educação, aí já vem outra com um problema de saúde, já vem outro com problema de segurança na internet. Então, olha o quão é diversificado. Yuri disse que chegou atrasado porque o pneu da moto tinha furado. Valeu, Yuri, mas consertou, tá ok. Seja bem-vindo. Boa noite para você também. E boa aula para a gente, né? Então, muitas vezes nós temos essa dificuldade. Quando o branco ele aparece, aí serve para Raimundo, serve para Raíssa, serve para o Henrique. Quando o branco ele aparece, é porque nós não estamos preparados, ou nós achamos que não estamos preparados para encarar aquele tema. Então, como é que eu sei que eu estou preparado para encarar o tema? Gente, quando você começa a ler o texto motivador e sua mente começa a borbulhar ideias, é porque você está preparado. Agora, quando você lê o texto motivador, você precisa voltar e ler de novo que não entendeu nada, aí o branco aparece. É branco, é preto, é amarelo, é todas as cores, o arco-íris todinho. Porque a boca é bem quentinha. Então, quando você lê o texto motivador e você precisa reler ele logo depois que terminou, porque não entendeu nada, então, meu amigo, é porque a dificuldade ela está grande. Tá bom? Então, mas é normal, não vão se desesperar. Deixa eu só perguntar um negócio aqui para vocês. Vocês estão marcando o tempo de sentar e fazer a redação e passar livre de vocês? Estão marcando isso? Estão levando a sério esse tempo? Ou não? Ou eu boto o tema hoje, você abre o tema daqui a pouco, aí vai fazer a redação daqui a 2, 3 dias. Como é que está o andamento de vocês? Com relação a isso? O que vocês me dizem? Só esperar você responder. Eu só me sinto preparado depois de dormir um pouco, depois de ter recebido a prova. Como é? Eu só me sinto preparado depois de dormir um pouco, depois de ter... Depois que entregam a prova, eu tiro um pequeno cochilo, aí eu me acordo, aí eu vou ler Raimundo, você não existe. Lá bem direitinho, Raimundo, você não existe. Raimundo, você é uma figura. Eu não sei, Raimundo, como é que você tem paciência para receber uma prova e ainda dá tempo para tirar um cochilo antes de fazer a prova. Rapaz, são anos de prática. É anos de prática. É sério. Depois que dá o sinal para entregar a prova, eu abro lá bem direitinho. Aí eu vou e tiro os primeiros minutos para dormir um pouco. Aí quando eu me acordo, eu como um pouquinho, aí eu começo a fazer a prova. Raimundo, essa técnica aí eu não sabia, não. Aí você disse que demora mais para passar limpo. Deixa eu só ver aqui que as mensagens aqui estão bombando depois dessa confidência de Raimundo aí. Raíssa disse que demora mais para passar limpo, fazer rapidinho. Raimundo disse que é top, dormir depois que recebe a prova. Jefinho disse que dormiu no último Enem. Será que estava importante essa prova de Jefinho? A sala gelada. Então, pronto, gente. Mas por que, não é nem que tu consegue dormir, Raimundo? Você disse dorme em qualquer canto, muito tempo de preparo aí, né? Tá aí, tá explicado. Mas Raíssa disse que demora um pouco para passar ali. Raíssa. Só de ressaca. É entendível você demorar um pouquinho para passar ali. Mas porque você vai passando com cuidado, né? Para não errar, para não rasurar, para não rabiscar. Mas, como eu disse a vocês, gente, 1h30 é o suficiente para se fazer uma redação e passar a limpo. Eu só peço a vocês, quando vocês pegarem meus temas, que eu mando para vocês, não abra antes, não. Abra só na hora que você tiver tempo de sentar e fazer a redação. E tente marcar esse tempo, tente ficar de olho nesse tempo. Não estou conseguindo dormir direito nem nesses dias de tanta ansiedade, valendo da prova, é mesmo. Eu só falto ter
É o quê? Uma biloura? O que diabo é uma biloura? Conseguiria dormir nunca. Vixe! Gente, me deu Bilola significado é de quando biloura. você tá com fome. Bilola é quando você tá com muita fome, aí você começa a passar mal. Biloura. Tá, esse aí é novo no meu vocabulário. Valeu, Larissa. Vivendo e aprendendo. Mais uma palavra para o meu vocabulário. A pressão é gigantesca na hora da prova do Enem. Para mim é passar mal. Pronto, biloura para Larissa é passar mal. A biloura é passando mal. Valeu, Larissa. Gente, voltando aqui ao nossa crase. Então é melhor, se você tiver dúvida, não chutar. Eu vou dar só um exemplozinho aqui bem rápido para que a gente saiba distinguir se não vai resolver a vida de vocês, mas em 90% dos casos vai resolver a vida de vocês. Não vai resolver 100%, mas vai facilitar 90% dos casos. Gente, caso você tenha dúvida, por exemplo, João viu a mulher. João referiu-se à mulher. E João referiu-se à Ana. Gente, em qual desses casos aí tem crase? Hein? Pronto. Vamos lá. Gente, quando eu tiver dúvida que esse Azinho aqui ele é craseado, né? Recebe o acento grave. Porque eu tenho que entender que esse acento grave nada mais é do que o A preposição mais o A artigo. Esse A artigo já me diz a regra gramatical, né? As classes de palavra, que ele acompanha quem? Um substantivo, não é assim? Então, acompanha um substantivo. Esse A preposição já diz a regra que ele acompanha quem? Um verbo, não é assim? Pronto. Quando eu tiver essa dúvida, gente, tem esse A é craseado ou não, eu vou pegar a mesma oração e vou substituir essa palavra aqui, ó, que geralmente ela está lá, ela é feminina, eu vou substituir ela por um substantivo masculino. Se ao substituir esse A aqui permanecer, quem acompanha o substantivo masculino? Um substantivo masculino. Quem acompanha? Não é o artigo O. Então, se esse O daqui vier para cá e formar AU, é porque tem crase. Vamos aqui, ó. João viu a mulher. Substitui isso aqui por uma palavra masculina. João viu quem? O homem. Tá vendo? Não tem crase, ó. Esse outro. João referiu-se à mulher. Substitua por masculino. João referiu-se a quem? Ao homem. Então aqui tem. João referiu-se a Ana. Substitua pelo nome masculino. João referiu-se a Bento ou João referiu-se ao Bento. Então ele pode ser João referiu-se a Bento ou João referiu-se ao Bento. Por quê? Nesses casos aqui, gente, a crase ela é facultativa. Por quê? Porque tanto pode ser essa construção quanto essa. Geralmente, em algumas regiões do Brasil, é comum colocar o artigo antes de nomes próprios. Geralmente. Então, referiu-se a Ana ou referiu-se ao Bento. Então, se formou ao, pode. Se formou os dois, é porque a crase é facultativa. E vocês sabem que, diante de nomes próprios, a crase ela é facultativa. Entendido, gente? Entendido o macetezinho aí? De novo, eu tenho o verbo, tenho a suposta crase e tenho o substantivo. Esse substantivo ele sempre vai ser feminino, para essa suposta crase. Então, se eu tenho o verbo substantivo, suposta crase substantivo feminino, é só substituir pelo substantivo
masculino. Se esse A se transformar em AU, crase A. Se esse A se transformar em O, não tem crase. Entendido, gente? Bem simples, né? Não vai resolver a vida de vocês, 100%. Mas vai melhorar bastante. Então, as dúvidas de crase vão ser quase que resolvidas quase 100% por essa regrinha aí. Não é regra, é um macete, né? A gente estudando, a gente vai desenvolvendo esses macetes. Entendido, gente? Me dê o feedback aí. Entendido, né? Pronto. Então, é só usar a regrinha. Teve dúvida, é só substituir. Claro que aí vocês têm que estar atentos, né? Aquela história. Por exemplo, algumas construções que já vêm com crase. À noite, à tarde, à esquerda, à direita, né? Entre horas, né? Entre horas, viu? Entre números, não. Se eu tiver a aula hoje é das 19 às 20 horas. 19 horas às 20 horas. Tem crase? Tem, não tem, gente? Ó, aqui tem crase. Por que tem crase? Só por causa desse Hzinho aqui, ó. Agora, se fosse a atividade é da página 5 à página 10. Tem crase, gente? Não tem crase. Por quê? Está entre números. Agora, se fosse a atividade é da página 5 à página 10, aí já tinha crase. Por quê? Ó, tá vendo? Entendido, gente? Essa relaçãozinha aí. Então, entre números sozinhos, não há crase. Ah, mas a reunião é às 10 horas. Às 10, 22 horas. Pronto. Entendido, né, gente? Bem fácil, bem sucinto, bem tranquilo. Então, sempre nessa ótica. Vamos para a vírgula. Relativa à obesidade infantil no Brasil, percebemos que muitos cidadãos hoje percebem que... Vixe, quase morri de cansado. Gente, um período muito longo. Um período muito longo. Tem vírgulas aí? Onde é que eu poderia colocar uma vírgula aí? Aonde? Relativa à obesidade infantil no Brasil, percebemos que muitos cidadãos hoje percebe-se. E aí? Antes de ir no Brasil, aqui, relativa à obesidade infantil, no Brasil percebemos que muitos cidadãos... Hoje percebemos que a obesidade infantil vem afetando toda a sociedade brasileira. E aí? Depois? Vamos dar depois. E aí? Relativa à obesidade infantil no Brasil, percebemos que muitos cidadãos, ok? E aí, gente? Exercício de vírgulas. O que vocês me dizem? Hein, gente? Sou péssima com vírgula. Fala-me Deus. E aí? Cadê o resto? Depois de Brasil, antes de infantil e depois de Brasil. Olha. Vamos aqui de novo. Borracha. Antes de infantil. Relativo à obesidade. Antes de infantil. Antes de infantil. Vale, meu Deus, deixa eu apagar aqui que o bicho riscou 2 vezes. Deixa eu apagar aqui essas bichas.
Chega, menino. Vamos lá. Deixa eu tentar apagar aqui. Deixa meu racha funcionar. Peraí, gente. Meu slide aqui travou. Só problemas técnicos. Vou tentar aqui. Olha, tá riscando 2 cantos. Olha, parece que voltou agora. Pronto. Mas, rapaz. Deixa eu só sair dele aqui e voltar. Só um momentinho, viu, gente? Deixa eu só voltar aqui. Chega, já filho, o slide travou. Opa. Deixa eu voltar aqui. Se vai dar certo agora. Passou agora. Hein? Tava Deu bugado, certo aí? hein? Apareceu aí? Apareceu. Pronto. É porque tava travado aqui pra mim. Não tava passando nada, tá ligado? Deixa eu só ver aqui os comentários, como é que estão aqui. Deixa eu só ver aqui. Antes de infantil e depois de Brasil. Acho que no Brasil é entre vírgulas. Infantil no Brasil. No caso, depois de infantil. Acho que não tem antes de infantil. Não tenho certeza. Porque depende do contexto. Mas eu fui ensinada assim. Acho que ficaria entre Brasil e percebemos. A vírgula vai ficar depois de no Brasil. Relativa à obesidade infantil no Brasil, percebemos que muitos cidadãos... E a outra? Assim? Relativa à obesidade infantil no Brasil. Eu entendi o que a Felenária aqui disse. Foi. Que aprendeu assim. Foi ensinado... Não, foi Raíssa. Raíssa, você aprendeu a questão dos... como a gente fala, dos advérbios curtos, os advérbios pequenos, que pode vir antes de vírgula ou não. Mas é aí, como é que a gente fica? Relativa à obesidade infantil no Brasil, percebemos que muitos cidadãos, acho que fica depois de no Brasil. Pronto. E é exatamente assim. Beleza? Nessa outra aí, a obesidade infantil vem afetando toda a sociedade brasileira. Tem vírgula. Nesse segundo, hoje percebemos que tem vírgula, gente. Nesse segundo exemplo aqui. Aí entra o que você disse, Lenar, Raíssa. Ó. Hoje percebemos. Por quê? Advérbio de tempo. Aí pode usar. Mas nesse caso ela é facultativa, viu? Por quê? Porque a regra gramatical diz assim, ó, se eu tenho uma única palavra formando um advérbio, não é obrigatório a vírgula. Agora, se eu tiver 3, já é obrigatório. Aqui nós chamamos de advérbio pequeno, que são advérbios pequenos. Eu posso ter a vírgula e posso também não ter a vírgula. Esse aqui é facultativo. Beleza? E nesse outro, a obesidade infantil vem afetando toda a sociedade brasileira. Tem vírgula? No segundo, Henrique, eu posso utilizar aqui, ó, que é separando o advérbio, mas não é obrigatório, é facultativo. Pode ter e pode não ter. Nesse terceiro, gente, nessa terceira aqui tem, nessa daqui, ó, nessa 3 não tem. A obesidade infantil vem afetando toda a sociedade brasileira. Tá vendo? Gente, vocês percebem o uso da vírgula, se ele tem ou se não tem, nesse sentido do período longo. Tem não, Roberto. O terceiro não tem. Quem foi? Henrique, você entendeu, Henrique, nesse aqui o porquê que tem?
O porquê que eu posso botar e posso não usar. Entendeu, não entendeu? Porque é um advérbio de tempo, um advérbiozinho, olha, pequenininho. Não é obrigatório. Beleza? Mas se você colocar, não está errado. E se você não colocar, não está errado. Agora, se esse advérbio fosse maior, era obrigado. Beleza? Então, estamos aí. E ortografia, pessoal? Use sinônimos e substituidores. Gente, temos que diversificar. Não é que não pode o meu texto ter palavras repetidas. Não é que não pode. Mas eu tenho que evitar. Eu sou muito chata com isso. Com as vírgulas, Roberto? Ou com os sinônimos? Tento ao máximo não repetir. Sim, nas palavras. Pronto. Roberta, digamos assim, não é... quem escreve, vocês que escrevem, vocês vão concordar comigo. Não é sempre que eu vou ter a possibilidade de botar um sinônimo. Não é sempre. Mas, sempre que possível, eu utilizo. Entendido? Então, tem que achar esses sinônimos. Claro, como eu disse a vocês, não é sempre que será possível utilizar esse sinônimo. Não é sempre. Mas sempre que possível, por exemplo, sociedade, pessoas, população. Então, olha, tá vendo? Essa questão do muito e do pouco, ou muita repetição e pouca repetição, vai considerar muito o tamanho do seu texto. Se em 5 linhas você repetir uma palavra 5 vezes, é muito. Mas se um texto de 30 linhas você repete a palavra 5 vezes, não é muito. Se repetiu 3 vezes, são algumas. Tá entendendo? Então, vai muito do tamanho do texto. Mas sempre que possível, sempre que vocês tiverem a oportunidade de usar o sinônimo, use. Beleza? Próximo. Tá aqui, vai diretamente de encontro a esse ponto aqui, ó. Não repita palavra. Use sinônimo e substituição de acordo com o contexto. Olha aqui, ó. Acessibilidade não deve ser para alguns, mas para todos. Dessa forma, é possível afirmar que o Brasil tem melhorado e gerado mudanças positivas quando se trata da inclusão de deficientes e idosos. Entretanto, o país ainda não possui cidades totalmente acessíveis. Sendo assim, é necessário destacar aspectos positivos e negativos. Se, por um lado, o governo investe cada vez mais na acessibilidade urbana, por outro, ainda há muitos locais sem nenhum investimento. Para vocês, esse parágrafo aqui tá ok? O que vocês me dizem? Tem alguma repetição aí que poderia ser substituída, ser deixada de lado? Ou não? O que vocês me dizem? Olha aqui, acessibilidade. Acessibilidade. Olha aqui, cadê? Acessíveis. Ah, mas não é repetição. É sim, mesmo radical. Conta como repetição também. Se a palavra... Ah, não é a mesma palavra, mas é o mesmo radical, então conta a mesma repetição. Entendido, gente? Então, poderia trocar? Poderia. Deixa eu ver se tem mais. Não deve ser para alguns, mas para todos. Dessa forma, é possível afirmar que o Brasil tem melhorado e gerado mudanças positivas quando se trata da inclusão de deficientes e idosos. Entretanto, o país ainda possui cidades totalmente acessíveis, sendo assim é necessário destacar aspectos positivos e negativos. Se, por um lado, o governo investe cada vez mais na acessibilidade urbana, por outro, ainda há locais sem nenhum investimento. De novo, ó. Investimento. Olha aí. Entendido? Então, são essas coisinhas que vão minando o texto de vocês. Olha, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. 6 linhas, eu repeti a palavra 3 vezes, ó. Então, é muita repetição. Em 6 linhas, 3 vezes. Beleza? Entendido, gente? Tá dando para pegar aí, mais ou menos? Evite as repetições. Use os sinônimos. Use e abuse. Lembrando, quem vai dizer o uso do sinônimo é o texto. O texto pede esse uso de sinônimo? Se pedir,
Bola para frente. Senão, não tem problema repetir. Gente, não é que não possa repetir palavras. Elas vão ser repetidas, que é impossível você fazer um texto, produzir um texto de 30 linhas, todas com palavras sem se repetir. É impossível. Impossível. Bom? Vamos adiante. Não conte muita história. Gente, cuidado quando vocês forem usar o repertório sociocultural. Vou chamar a atenção de vocês para isso. Porque eu já tenho encontrado em algumas redações, gente, eu não preciso de 2, 3, 4 repertórios sociocultural. Só preciso de 1. Um repertório sociocultural já resolve todo o meu problema. Ele só precisa ser legitimado, pertinente ao tema e ter uso produtivo. Só isso. Então, quando você usa muito repertório, você conta muita historinha. E é nesse contar de história que eu vou me perder. Olha aqui esse trecho que eu trouxe para vocês. Ó. O homem foi à Lua, descobriu novos horizontes, organizou e reorganizou a sociedade em várias partes do mundo. Na Grécia surgiu a democracia e da Europa vieram as caravelas que nos trouxeram a civilização, tomando nossas riquezas. Relativa à contribuição do homem moderno para a sociedade brasileira, é possível destacar tanto aspectos positivos quanto os negativos. Se, por um lado, a educação vem se aprimorando ao longo dos anos, por outro lado, temos um índice caótico de pessoas que sofrem com estresse crônico. Está errado aqui, né? São pessoas que sofrem com estresse crônico. Gente, olha, isso aqui tudo é história, ó. Isso aqui tudo é história. Contou muita historinha. Precisa contar essas historinhas? Não, não precisa. Ah, mas eu queria usar, né, esse repertório. Beleza, utilizei ele, mas de maneira sucinta. Eu encontrei redações que tem um repertório na introdução, um no primeiro parágrafo de desenvolvimento e um no segundo parágrafo de desenvolvimento. E ela botou aí que não entendeu a relação. A Raíssa disse que não entendi a relação, deve ser, né, com o argumento. Não é isso, Raíssa? O repertório que ele não utilizou. O homem foi à Lua, descobriu novos horizontes, organizou e reorganizou a sociedade em várias partes do mundo. Na Grécia surgiu a democracia e da Europa vieram as caravelas que nos trouxeram a civilização, tomando nossas riquezas. Relativa à contribuição. É porque, Raíssa, ele trouxe essas historinhas para mostrar a contribuição do homem moderno para a sociedade brasileira. Então, é como se ele tivesse usado tudo que a sociedade, o homem fez ao longo dos tempos, né, ao longo dos séculos, e essas contribuições vieram a calhar hoje na sociedade brasileira. Mas ele até diz, é possível destacar tantos aspectos positivos quanto negativos. Ele traz, se por um lado a educação, que é uma contribuição do homem moderno, vem se aprimorando, por outro, temos índice caótico de quê? De pessoas que sofrem estresse crônico. Tá entendendo? Então, tem essa relação dessa questão da contribuição. Então, não conte muita história. Gente, só um repertóriozinho já basta. Lembrando que esse repertório, aí, Raíssa, eu vou contar para... Digamos que a redação dele desenvolveu, só tem esse repertório aqui, neste parágrafo. Esse repertório, ele é pertinente ao tema. Agora, o uso dele é improdutivo. Não tem uso produtivo. Então, aqui, se digamos que a redação dele é linda, maravilhosa. Então, isso aqui, se eu fosse levar para a competência 2, digamos que está toda perfeita. Então, aqui ele teria só 4 pontos. Por quê? Porque era produtivo, não estava baseado nos textos motivadores. Então, ele teria 160. Mas digamos que isso aqui foi tudo baseado no texto motivador. Então, ele só teria 120. Entendido, Raíssa? O porquê que eu fui buscar esse fio de contribuição do homem moderno? Vamos adiante. Até aí, tudo bem, gente? Pronto.
Não use você para impessoalizar os argumentos. Gente, evite esse pronome de tratamento. É um pronome de tratamento ou é um pronome pessoal? O que vocês me dizem? O você aí é um pronome de tratamento ou pronome pessoal? Fica a dica aí para vocês. Ó, passamos no Brasil por um momento grave no que se refere à violência. Seja nas grandes metrópoles, seja nos interiores mais remotos. Se você sai à rua mais tarde, pode sofrer as sérias consequências desse fenômeno. Neste sentido, convém analisarmos as principais causas desse problema que aflige nossa sociedade. Gente, tá aqui o você. Precisa disso para impessoalizar o argumento. O que é impessoalizar o argumento? É você deixar o argumento em terceira pessoa. É você impessoalizar. Quando eu botasse assim, ó, seja nas grandes metrópoles, seja nos interiores mais remotos, ao sair à rua, mais tarde, pode sofrer sérias consequências. Se sair à rua mais tarde, pode sofrer sérias consequências. Eu não necessito desse você para dizer que isso aqui, esse argumento aqui, ele vai ser impessoalizado. Eu não preciso desse você. Eita! Ednardo colocou aí, você, pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Acertou, Ednardo, gente? O que vocês me dizem? Não, Ednardo. Mas eu entendo a sua confusão aí. Gente, você sempre vai ser, até hoje, 19/10/2021, 20 horas e 2 minutos. Pronome de tratamento. Mas nós utilizamos ele no lugar do pronome pessoal tu, do caso reto. Então, por isso, Ednardo, a confusão. Porque quase ninguém utiliza tu. Vocês aí utilizam? Eu uso. Utilizam? Eu uso. Você usa, meu filho? E muito. Pois parabéns para você. Ei, tu vai. Pronto, porque Bom pra são raros os casos. Todo mundo, com exceções bem específicas, utiliza quem? Você vai? Você foi ontem? Você vai à aula hoje? Dificilmente se diz tu vai, tu fois. É assim? Tu vais? Como é? Tu vais? Tu vais? Pra de onde? Lendara disse que usa muito. Mais ou menos, e eu disse. Ellen disse que na escrita não. E tu é doido? É doido? Gente, mas agora, eu vou logo dizendo aqui a vocês, viu? Já vou logo adiantando. Por isso que eu disse que até esse momento ele é pronome de tratamento. Mas de tanto se usar ele no lugar do tu, alguns gramáticos, alguns linguistas já estão cogitando a possibilidade desse rapazinho aqui ele assumir esse papel de pronome pessoal do caso reto. Beleza? Comecei a usar por causa de uma influencer chamada Gugu da Catingueira. Agora é influência medonha. Mas por que... é da Caatinga, desculpe. Quase nunca falo você. Lenara disse quase nunca falo. Então, gente, eu estou me surpreendendo, viu, com o grande número de pessoas que usam. Beleza? Mas, por esse motivo, viu, Ednardo? Cadê a Ednardo? Está tão calado. Ednardo, fala alguma coisa? Ó. Então, gente, pronto, não, mas diga aí se entendeu. Ó. Você disse essa questão, mas não está totalmente fora de contexto. É porque a gente utiliza bastante mesmo, no lugar do tu, e às vezes tem essa confusão. Mas ele é
é sempre de tratamento. Utilizado para pessoas que você não tem o quê? Tem intimidade. Tratamento com pessoas que você tem intimidade. Agora, eu for chamar minha mãe de você, pensar ela me dar uma mãozada no meu pé do vidro, tinha que chamar de senhora. Não chamo de você, não. Mas lá diz, né, que você é um pronome de tratamento utilizado para pessoas que você tem intimidade. Então, gente, não precisa usar o você para impessoalizar o argumento. Minha mãe não gosta. Você chama ela de você, Larissa? Ave Maria, se eu chamasse a mamãe de você. Que Deus a tenha. Não era você, não. Era senhora. Meu pai, senhor. Recordei a minha infância agora. Chamo sem querer. Pois não chamo, não, viu? Se for perto lá... É porque minha mãe não é mais viva. Mas se for perto do meu pai chamar ele de você, ele me dá uma mãozada, viu? Já faz um bom tempo que eu moro fora de casa. Pronto, era cada mãozada. A primeira coisa que ela dizia era assim: você o quê? Me respeita, eu não sou sua parceira, não. Eu e você que sou parceira. Era desse jeito, seus parceiros. Mas vamos adiante. Gente, mantenha a harmonia, né? Ou mantenha o harmônico, o número de linhas dos parágrafos. Gente, olha aqui essa redação aqui para vocês, ó. A tragédia em Mariana causou imensa degradação ao meio ambiente, tendo em vista a falta de monitoramento da empresa e os danos proporcionados ao Rio Doce pela lama tóxica que continha na represa. Gente, olha aqui, ó, só 2 linhas. Aí um outro com 4, um outro com 4 e um outro com 4. Tá vendo como está desproporcional o número de linhas? Ah, mas a introdução tem que ser pequena mesmo? Tem. Mas também de 2 linhas, não vamos exagerar. Então tá desproporcional. Então tem que manter essa harmonia. Aqui ele manteve, ó, a harmonia do restante do texto. Daqui para cá, olha que o texto está harmônico, o número de linhas. Ele poderia ter desenvolvido um pouquinho mais na introdução. Poderia ter ficado assim, ó. A mesma redação, ó. Olha aí como ficou. Relativa à tragédia em Mariana, é possível afirmar que causou uma imensa degradação ao meio ambiente e milhares de pessoas daquela região. Isso se evidencia não só pela falta de monitoramento de empresas, da empresa, como também os danos proporcionados ao Rio Doce pela lama tóxica que continha na represa. Vou terminar de ler, que essa aqui não corrigi. Podemos perceber que o rompimento da barragem da cidade de Fundão proporciona-se pela Samarco não ter os devidos cuidados com excesso de água, como diques e filtração, barreiras flutuantes, etc. A biologia tem comprovado com Darwin, olha aquela história da biologia, que nem sempre é o mais forte que sobrevive. Nesse caso, a sobrevivência é para aqueles que adaptam-se a nova circunstância. Além disso, esse composto tóxico impactou 7 milhões de pessoas, atingindo o principal meio pluvial do Brasil, causando assoreamento do rio e impedindo a passagem da luz, não deixando que as plantas fizessem fotossíntese. Vale ressaltar que matou milhares de peixes pelo fato de não haver oxigênio na água após esse desastre. Como retrata o filósofo matemático Platão, o importante não é viver, mas viver bem. O governo, portanto, deve investir em alarmes nos povoados próximos às barragens artificiais, a fim de que os habitantes possam ter tempo de fuga. As escolas, por sua vez, precisam apresentar anúncios aos estudantes, para que os jovens não apenas possam conscientizar-se, mas também retratarem sobre esse
acidente. Gente, aqui é uma redação do jeito que ele fez. Não mudei nada. Tem algumas coisas? Tem alguns erros? Temos. Se formos para o repertório, ele não tem uso produtivo. Esse repertório aqui, como retratava o filósofo matemático Platão, o importante é viver sim, ou mais sim viver bem, posso levar em consideração o uso produtivo? Posso. Mas vamos lá. Ó. A competência 1 aqui, na 1, 120. Na 2, vamos ver aqui na 2. A competência 2, ele compreende a proposta? Compreende. É um texto dissertativo argumentativo? É. Traz o repertório? Traz. Esse daqui, ele fez sim uso produtivo, que ele relacionou. Como retratava, então aqui seria 200 pontos. Na competência 3, ele deixou um pouco a desejar no projeto de texto, 160. Na competência 4, ele utilizou, além disso, utilizou, portanto, deixa eu só ver aqui, neste caso, deixa eu só ver mais outros aqui, como isso, deixa eu só ver aqui, se teve mais alguns, nem sempre é mais forte quem sobrevive, só ver aqui no fundão aqui, a fim de que, sobre esse, então pronto, bem diversificado, né? Teve as duas presenças aqui, aqui eu iria de 200 pontos. Na competência 4, 5, vamos lá. O governo deve investir amplamente. Sim, é repetição. Não, retiro. Retiro meu 200 pontos aqui, 160. Por causa da repetição. 160. Aí o governo investir amplamente em alarmes para próximas barreiras a fim de que os habitantes possam ter tempo de fuga. 2. As escolas, por sua vez, precisam apresentar anúncios aos estudantes para que as escolas apresentar anúncio para que os jovens... 120. Dá quanto aí? Vocês são bons de conta? 0. 8. 16. Não é assim? Deixa eu só ver. 3, 4, 5, 6, 7. 760. Bom texto ou mau texto? O que vocês me dizem? Não sei se essa conta está certa. Deixa eu só ver aqui. 12. Como era? Peraí. 12, 14, 16. Vai a 1. Não é assim? Seu ruim de conta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 760. É um texto bom ou um texto ruim? 760. Para mim é um texto bom. Texto bom? É um texto bom, né? Tirou 700, eu considero bom. Eu sou um pouco exigente. Eu prefiro assim um texto bom, a partir de 800 pontos. Para mim, como acho que foi Henrique disse aí, ó. Para mim é um texto mediano, esse texto 760. Raimundo disse para ele é uma maravilha. Assim eu tirasse. Não, mas é um texto, teoricamente, um texto bom. Se ele caprichasse aqui nessa conclusão aqui, ó, que ele só me deu 3 agentes. Ele só me deu a escola, o agente, o que precisa fazer e o efeito. Faltou o detalhamento e faltou o modo meio. Se tivesse me dado aqui para 200 pontos. Não tinha nem o que reclamar, mas é assim mesmo, 760. Vamos aqui de novo. Tirasse uma nota dessa, eu pendurava a redação na parede do meu quarto, acordava todo dia olhando para aquele quadro lindo. Depois você vai tirar mais. Vamos apostar? Não me iluda, não. Você vai ver. Vamos começar fazendo a redação nessa semana. Eu vou mandar o tema, você faça, viu?
Vou criar vergonha e vou fazer, bem. Pronto. Vocês estão vendo aí, né? Tá dizendo a todo mundo. Aí criou a vergonha para fazer. Gente, não copie o texto motivador. Pessoal, essa aqui é a regra básica. Não copiar do texto motivador. No máximo que você pode fazer é parafrasear. Isso é na última hipótese. O que é parafrasear? É você ler alguma coisa, ler o texto motivador e falar com suas palavras. Essa é a última razão que você pode fazer. Vamos aqui. Vamos avaliar essa redação aqui para ver como é que ela está. Vou pedir licença para ler para depois a gente dizer a nota dela aqui. Vamos lá. Acessibilidade não é para alguns, mas para todos. Dessa forma, é possível afirmar que o Brasil tem melhorado e gerado mudanças positivas quando se trata da inclusão de deficientes e idosos. Entretanto, o país ainda possui cidades totalmente acessíveis. Sendo assim, é necessário destacar aspectos positivos e negativos. Se, por um lado, o governo investe cada vez mais na acessibilidade urbana, por outro, ainda há muitos locais sem nenhum investimento. Segundo o Instituto Brasileiro de Geográfico e Estatístico, IBGE, 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a 23,91% da população brasileira. Nesse sentido, é notável que o governo tem investido em transportes e ruas acessíveis, dando visibilidade a essa minoria. Embora os projetos nem sempre são concluídos, a melhoria em pequenos detalhes já é de grande progresso para famílias que lidam com as dificuldades diariamente. Entretanto, de acordo com Thaís Frota, arquiteta humanista, se um lugar não permite acesso a todas as pessoas, esse lugar é deficiente. Portanto, não é só deste grupo a função de cobrar das autoridades melhor acessibilidade, mas de toda a população. Infelizmente, muitas vezes, o dinheiro destinado a essas reformas é desviado, deixando lugares sem nenhuma condição de inclusão aos portadores de deficiência e dificultando a mobilidade de idosos. Sendo assim, o governo deve desenvolver projetos e ajustes nas cidades, obrigando a moradores a construírem guias rebaixadas e rampas para a melhor acessibilidade de cadeirantes e idosos. A escola, por sua vez, precisa ajudar a respeitar as deficiências dos alunos, possuindo elevadores, banheiros com portas acessíveis e professores preparados para lidar com as dificuldades de cada indivíduo. Texto bom. Tem dificuldades? Tem alguma coisa? Tem. Vamos lá. Olha aí o grande problema. Ó. Repetição. Aqui. Dando visibilidade a essa, gente, antes de pronome não deve existir crase. Embora os projetos nem sempre são concluídos, sejam, né, assim? Outra. Ó. Crase também, não existe. Outra, crase também. Dificultando, gerúndio, gente. Evite o gerundismo. Obrigando, gerúndio. Possuindo, gerúndio. Esse de azul aqui, gente, é o repertório sociocultural que ele utilizou. Mas vamos lá. A competência 1, 120. Competência 2, ele trouxe eu vou dizer porque essa daqui eu sei. Esse repertório aqui, ele é baseado nos textos motivadores. Então, aqui eu vou dar um 120 aí. Esse outro não é baseado nos textos motivadores, mas, não, vou dar o 160. Eu vou dar o 160 porque esse outro aqui, ó, não é baseado nos textos motivadores, mas ele não faz uso produtivo. O 3 é o projeto de texto. Gente, o projeto de texto dele é um projeto de texto mediano. Veja que ele diz assim, ó. Nesse sentido, é notável que o governo tem investido em transporte e ruas acessíveis, dando visibilidade a essa minoria. Como? Qual foi essa forma de investimento? Como se desenvolveu? Não, ele não desenvolve o parágrafo. Então, 120. Competência 4. Entretanto, sendo assim, deixa eu só ver aqui mais. Ele utilizou
diversificados. Entretanto, aqui de novo, repetiu. Dessa forma. Sendo assim, só ver aqui. Teve mais alguns. Pronto. Aqui eu vou dar 200 pontos, porque ele utilizou tanto esse quanto esse. Beleza? Que é dois elementos, elementos que exigem mais de continuidade. E na competência 5, vamos só ver aqui. O governo deve resolver projetos, deve desenvolver projetos e ajustes nas cidades. Como? Obrigando os moradores a construírem guias rebaixadas e rampas para melhor acessibilidade de cadeirantes idosos. Para quê? Para melhor acessibilidade de cadeirantes. 4. Aqui dá 160. Essa outra escola, por sua vez, precisa ajudar e respeitar as deficiências dos alunos, possuindo elevadores, banheiros, outras partes acessíveis e professores preparados. Para quê? Para lidar com as dificuldades. Também dá 4. Faltou detalhamento nas duas. Numa conta rápida, 0, 12, 14, 16. 3, 4, 5, 6, 7. 760. Mesmo jeito. Aí, outra nota. Boa nota, né? Não seria pouco. É justamente a nota do curso que quero. Mas tá aí, uma redação boa, né? Uma redação teoricamente boa. Vamos para a próxima. Jefinho, como é que tá nosso horário aí? Dá para avaliar essa? Cadê Jefinho? Seria pouco, não seria pouco. É justamente a nota do curso que eu quero. Pronto, que bom, Raimundo. Compreendo o meu Lorde. Estava brincando, mas não é melhor almejar o apogeu do seu potencial tipo 1000, com certeza. Gente, vamos ver isso daqui bem rapidinho. Ó. Também é com relação à acessibilidade. Relativa à acessibilidade de idosos e os deficientes no Brasil, é possível destacar tanto aspectos positivos quanto negativos. Se, por um lado, com a Paralimpíadas, mostrou a importância da deficiência em nosso tecido social, por outro, a dificuldade de locomoção e falta de respeito com esses indivíduos ainda é um caso a ser discutido. Os Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro, um dos casos mais discutidos no meio midiático foi a superação desses competidores. Infelizmente, nem todos têm essa chance de demonstrar seu valor perante a sociedade brasileira e acaba sofrendo discriminação só pelo fato de ter alguma patologia que afeta algumas funções do seu corpo, assim causando apenas mais transtornos em seu dia a dia. Contudo, segundo o portal do G1, 3% da população brasileira é composta por idosos e até 2050 esse número triplicará. Com taxas de natalidade diminuindo, a expectativa de vida aumentando, é de suma importância ressaltar a dificuldade de locomoção e o descaso com os direitos dessas pessoas em nosso país. Isso se evidencia não só pela má infraestrutura de locomoção para os cadeirantes, como calçadas desniveladas, falta de suporte nos ônibus, etc. Como também a falta de respeito de indivíduos estacionando em vagas exclusivas, sentando em lugares preferenciais, dentre outros. Infelizmente, pequenas atitudes de poucos acabam prejudicando muitos. Segundo Mahatma Gandhi, o futuro depende de nossas ações no presente. Desse modo, é necessário que o governo construa rampas em locais íngremes, corrimões em locais públicos e uma melhoria no transporte em massa, com o fito de aumentar a segurança dos transportes e diminuir o risco de acidentes. Por sua vez, é importante que os pais conscientizem seus filhos sobre a importância de se respeitar os idosos, pessoas com deficiências e seus respectivos direitos, com o intuito de formar cidadãos mais educados e sensibilizados com o próximo, pois, segundo Emily Durkheim, a educação é a base da sociedade. Vamos ver. Olha aí os grandes desastres da nossa... Se por um lado, como Paralimpíadas, como a Paralimpíada mostra, né?
Aí vamos lá. Rio de Janeiro, aí. Letra minúscula. Tem o acentozinho, vírgula, que não teve. De fato, de ter alguma patologia. Repetição, alguma e alguma. Essa vírgula aqui não precisa, não pode. Triplicará o acentozinho que esqueceu. Beleza? Aqui uma crase. Como também a falta... Não. Essa menina aqui. Sentando, gerúndio. Usou 2 repertórios. Vamos avaliar a redação desse indivíduo. Competência 1, 120. Competência 2, 200 pontos. Competência 3, 200 pontos. Competência 4, contudo, desse modo, 160. E competência 5, 120. Numa conta rápida, 0. 8, 4, 5, 6. Espera aí. 4, 5, 6, 7. 780. 200, 206. 780. Boa nota? Ou não? O que vocês me dizem? 780. Pessoal, o Jefinho não está aí, né? Mas já vou me despedindo de vocês. Próxima aula a gente dá continuidade. Eu tô aqui. Tá? Pronto, o Jefinho está aí. Gente, eu trago essas redações para que a gente veja mais ou menos como é que ela é corrigida. E vou abrir aqui... não é 800, não? Conta aí, peraí. Vá somando aí. 120, 200, 200, 160, 120. Conta aí, para ver quando ele dá. Eu ver aqui, deixa eu ir para a calculadora. 120, 400, 160, mais 120. Pois não é, eu roubei os pontos do rapaz. É 800. Roubou 20 pontos, Ben. Roubei 20 pontos. Olha aí a conta maldita. Eu sempre fui péssimo em matemática. Pronto. Vamos refazer a conta do rapaz aqui. 800 pontos. 120. Aqui dá 800 pontos. Ei, só lembrando que é de vocês. Eu uso a calculadora, viu? Para calcular a nota de vocês. Essa daqui é que eu fiz sem calculadora. Igual eu fazendo cálculo. Ó, a de vocês eu uso a calculadora. Se fosse uma redação e eu tivesse roubado meus 20 pontos, eu tinha processado, viu? Ei, gente, não, mas brincadeiras à parte, mas eu uso a de vocês, eu somo na ponta da calculadora. Na ponta da calculadora, não é do lápis, não. Outra coisa, gente, se vocês quiserem, aí eu deixo aberto a quem quiser. Não é obrigado, mas se você disser assim, bem, pode levar a minha redação que a gente analisar desse jeito aqui, a gente faz também, viu? Alguém que quiser desejar, não tem problema. Essas aqui, eu não trouxe de vocês, porque vocês não me deram a autorização para usar. Essa daqui eu já usei, porque eu já usei. Mas, se vocês me derem autorização, eu uso a de vocês. Isso aí tem redações. Quiser deixar para mim corrigir aqui, Larissa, Ednardo, Roberta, Raimundo. A minha você pode usar. Pronto, quando você mandar, eu corrijo. Eu ia querer autorizar o meu... Vai. Ô, Bento, Oi. eu já enviei novamente a redação para você. Faz tempo que eu enviei, velho. Enviou quando? Mas foi desde o mês passado. Uau! Manda aí um oi para mim no WhatsApp aí. Manda aí um oi para mim. Porque teve umas que sumiram aqui. Eu até pedi para alguém me enviar de novo. Mas se você mandou... Nossa, foi eu. Hein? Foi, você mandou enviar de novo. Pronto. Olha aí. Manda aí um oi para mim aí. Aí qualquer coisa, se não tiver... Porque meu